faz porque te ama, porque te escolheu, porque quer o melhor para você neste dia. Este dia, não é ontem nem o amanhã, este dia, Deus reservou o melhor para você, o melhor para mim. O que eu preciso, o que você precisa, é reconhecer tudo que Ele fez por mim, por você naquela cruz. Gente, quando eu lembro disso, Ele tomou o meu lugar, gente. Ele tomou o seu lugar. Eu não tinha chance nenhuma de imaginar, de pensar, de refletir, de sonhar, de ter uma vida eterna com Deus. Praticamente, quando você vai em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, você descobre o seu estado, o meu estado, como pessoa que jamais teria o direito de ter uma vida eterna com Deus. Você compreende como é importante cada dia que Deus separa alguém, eu, outras pessoas, homens e mulheres, jovens, até criança, para nos chamar a atenção. O Senhor Jesus está aí. Tudo indica a sua volta. E Ele não quer que você fique, olha o que eu vou dizer, Ele não quer que você fique à esquerda, mas Ele quer que você se mantenha, gente. Se mantenha lutando contra o pecado para estar à direita de Deus Pai. Você entende como é importante que eu e você não abra mão de tudo que Deus tem falado através da palavra de Deus? Ou como eu gostaria que cada um, como eu, buscasse as respostas de Deus na sua palavra. Meu Jesus! Eu espero que você compreenda, eu espero que você entenda que Deus está nesse negócio. Falando nisso, olha o que diz a palavra do Senhor. E eu espero que você compreenda. A palavra diz, olha bem, Paulo escreve aqui que a história da redenção, oh aleluia, provém de Deus. Como é que é? A história da redenção provém de Deus, meu querido. Que nos, olha bem, reconciliou, aleluia, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, segundo a palavra, o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ó, e não imputando, Deus não imputou, aleluia, aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você entende? Então, aqui já é claro para mim e para você a minha condição, a sua condição. Nós estávamos completamente separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos direito algum de estar com Ele, mas como eu amo quando você vai lá em João 3,16. Ali já começa a mostrar o amor de Deus por mim e por você. Ninguém, olha o que eu vou dizer, ninguém, não há autoridade lá no segundo céu, onde todos os anjos rebeldes, onde todos os anjos que não permaneciam em obediência a Deus, em plena escuridão. Se você pegar todas as autoridades que a Bíblia nos ensina, se você pegar qualquer tipo de casta de anjo caído, se você pega o primeiro, único, que hoje a gente sabe que Lúcifer é chamado de diabo, de Satanás, ele é o primeiro querubim ungido, não tem outro, foi o primeiro. Deus deu a ele toda uma regência de conduzir os demais anjos em adoração e louvor a Deus. Mesmo assim, ele deixou entrar o orgulho, querendo ser ele o próprio Deus, e não teve, foi expulso, não teve chance alguma. Jamais Deus dá a sua glória a ninguém. Então eu vou dizer algo para você. Nada pode separar o amor que Deus sente por você, por mim. Não há autoridade, nem a morte, nada que você possa trazer. Deus te ama, meu querido. E Deus faz de tudo para que você aceite o que Ele deixou aqui, que nos ajuda, que nos guia a toda a verdade. Ele deixou quem? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, para colocar no seu coração o desejo de servir a Deus, sem que seja mandado, sem que seja imposto alguma coisa, ou você me adora.
ou você me segue. Não, 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 não. Não é assim que funciona. Deus busca pessoas que o aceite de coração, que busque viver uma vida de santidade, lutando contra o pecado, até aquele grande dia que ele vai dizer: você está tão perto de mim como aconteceu com Enoque, você está tão perto da minha casa, não volte, fique comigo aqui. Lembro até dos 2 discípulos de Emaús, todo triste, cabisbaixo, pensando: mas como é que pode? Poxa, ele curou, ele libertou, deu vida a mortos. Você lembra de Lázaro, gente? Lázaro morto 4 dias, já em decomposição. E eu lembro que ele falou: onde vocês colocaram? Ah, colocamos aqui. Então tire a pedra. Como assim tire a pedra? Já está cheirando mal, é 4 dias. Já não disse: se creres, verás a glória de Deus. Então tudo isso refletia, todo mundo comentava. Mas de repente, o que eles não sabiam, ele estava ali do lado deles, ressuscitado. E ele trouxe toda a palavra em relação à promessa da vinda do Messias. O que iria acontecer com o Messias. E por que tinha que acontecer o que aconteceu com o Messias. Você entende? São essas coisas que me alegram. Ele está entre nós, ele está vivo, ele deixou o Espírito Santo Consolador. É ele que me alegra. Ele que desperta em mim o desejo de falar sobre as coisas que está escrito na palavra de Deus, para que eu e você, sabe, tenha muito mais fé. Oh, tudo é possível ao que crê. A única forma, gente, para que houvesse essa reconciliação com Deus novamente, era o próprio Deus, quem? O próprio Deus providenciasse esse pagamento. Sim, a dívida era tão alta, não tem um ser humano nessa terra, nem na época do próprio Jesus aqui, andando entre nós, caminhando como 100% homem. Não tinha quem pudesse pagar, sabe, essa dívida, esse pagamento. Ele, segundo a palavra, cancelou o escrito da dívida que era contra mim, contra você, contra nós. E o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele, Deus, removeu inteiramente, escravando na cruz, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, meu querido. Como Deus te ama, como Deus nos ama, aleluia. Reconciliar significa, para quem ainda não pegou, fazer as pazes. Ou seja, restabelecer a paz. Na Bíblia, no original grego, por exemplo, quando você pega essa palavra, o que ela vai trazer para mim? Ela vai trazer para mim o verbo reconciliar, os seus cognatos, que já se traduz do próprio grego, que era empregado naquela época, gente. Olha só, para mim, para você pegar mais um pouquinho, sabe? Um pouquinho mais de conhecimento. Trazia o que naquela época e de que forma era empregado? Vou dizer, era empregado inclusive, melhor dizendo, para se referir a um ajuste. Opa, um ajuste de quê? Um ajuste de valor. Numa transação naquela época comercial, ou para falar da troca de moedas de valor equivalente. Ou seja, trazendo hoje, como eu gosto de falar, fazendo um pequeno exegese, fazendo uma pequena exegese, tá ok? Passando ao contexto de relacionamento, esse termo aqui traz o sentido, gente, de voltar a ter o favor de alguém. Como é que é? Voltar a ter o favor de alguém. Ou restabelecer um estado de harmonia anterior. Tá pegando? No sentido de restaurar, meus queridos, uma condição favorável que foi perdida. Eu e você. Por isso que a Bíblia fala, quem? De Jesus. Ele veio buscar o que se havia perdido. Eu era, você, e a você, meu amigo, simpatizante da palavra de Deus. O que você deve fazer para que você esteja enquadrado nesta palavra hoje? Aceitar Jesus. Como?
confessando que Ele é o seu Senhor. Senhor Jesus, a partir de agora, o Senhor será o meu Senhor da minha vida, da minha alma. Eu te aceito, eu declaro, eu confesso diante de tudo que o Senhor criou. Confesso diante dos anjos, que o Senhor hoje será o Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito. Como é que é? É assim, é assim. É confessando, é declarando. E a partir de agora, o que eu estou falando aqui, você agora começa a ter tudo que foi conquistado naquela cruz. É o seu direito, é o meu, é o nosso direito. E o mais lindo, aqui eu quero te dizer, quando você confessa, quando você declara, a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Imagina, gente, por isso que eu falo, compartilhe, várias pessoas neste Brasil, nesta nação, várias pessoas de outras nações aceitando Jesus. Aí vem tudo isso aqui que eu estou dizendo. Reconciliar é fazer as pazes, ou seja, restabelecer a paz. Por isso que Jesus fala e declara que Ele deixa a paz. Ele dá a paz a mim e a você, não como o mundo a dá. Eita, como Deus é lindo! Então, gente, fica claro aqui para mim e para você que o homem precisava de reconciliação, ou se reconciliar com Deus. Por causa do pecado, ele havia perdido o favor divino, segundo a palavra, e passou a estar debaixo da sua ira. Você entende agora? Mas ainda havia, aqui segundo a palavra, um grande problema que eu quero que você entenda, para que você nunca mais abra mão do que está escrito em 2 Coríntios 2:14 e os versos que eu já citei aqui. Tudo isso é para que a gente tenha base. Havia um grande problema, a situação do homem era tão terrível que não havia nada, gente, mais nada, que ele pudesse fazer para restaurar novamente o seu relacionamento com Deus. Havia um valor a ser ajustado que o homem jamais poderia pagar, segundo o que nós estamos hoje aqui aprendendo. Então a única forma, segundo a palavra, para que houvesse reconciliação com Deus novamente, era se o próprio Deus providenciasse esse pagamento. E como Deus fez isso? A história no livro de Mateus, narrado em Mateus, Marcos, Lucas e João conta como foi que Deus trouxe à tona tudo aquilo que ele declarou no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3 e verso 15. Lá ele falou. E o plano agora estava em andamento. Eu não vim para que vocês me sirvam, mas eu vim para servir a todos vocês. Deus Pai me enviou. Jesus tinha consciência do que ele tinha que fazer. Ele veio e cumpriu. E o brado naquela cruz, sempre eu falo, foi tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo que é falado ali na cruz, ele demonstra esse tamanho amor que Deus tem por você e por mim. E é nesse ponto agora que entra o que eu estou começando a falar para você compreender, o sacrifício expiatório de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele assumiu o lugar dos pecadores, diante do juízo de Deus, pagando a dívida que lhes era devida, meu querido. Ele fez pecado por nós e assumiu a punição que cabia ao homem de ter a lei de Deus, segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 21, Gálatas, por exemplo, capítulo 3 e verso 13. Ele, meu querido, Jesus Cristo com este tamanho sacrifício, essa vitória conquistada na cruz, ele, segundo a palavra,
cancelou. Como é que é? Cancelou, aleluia, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual, segundo a palavra, nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, meu querido, encravando na cruz, segundo os Coríntios, capítulo 2, verso 14. Anote esses endereços para você ler, para você meditar, para que a sua fé aumente. Você tem direito à vida eterna, não abra mão disso. Quem nos deu esse direito? Jesus Cristo de Nazaré. Fecho a nossa live dizendo o seguinte: por isso que aqui o apóstolo Paulo escreve que a história da redenção provém de Deus, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, aleluia, que nos reconciliou consigo mesmo, meu querido, por meio de Cristo, que nos deu o ministério, aleluia, da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, meu querido, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Pegou aí o que você tem, o direito que Deus lhe deu. Para quê, meu querido? Continuar nessa situação. Você tem o direito, o livre-arbítrio te dá este direito de escolher. Escolha nesse dia. Faça a melhor escolha nesse dia. Porque alguém pagou aquilo que você não poderia pagar. Porque alguém lhe dá o direito, sabe, que ninguém poderia lhe dar. Quem pode nos separar do amor de Deus? Então, angústia não pode, tristeza não pode, Ele te ama. A solidão não pode. Não pode, querido, nem a morte, aquilo que nos tira o direito de viver nessa terra, ela não tira o direito de Deus te amar como Ele te ama. Só que Deus espera sempre do ser humano a escolha, a atitude de dizer a quem Ele quer servir. A quem você quer servir neste dia? Eu fiz a minha escolha de servir a um Deus todo-poderoso, que me ama. Eu sei, Ele me ama. E eu sei porque qualquer que for a situação que eu lembro, eu estava naquela situação. Ele foi lá e me tirou. Eu entrei nesse caminho, Ele falou, não é. Foi lá, falou, você pode escolher a voltar, sair dessa situação, desse caminho. E eu saí. Entende? A escolha foi minha. Ninguém me obrigou. Ninguém te obriga a nada. Porém, eu tenho que te alertar que foi aberta uma porta e ela está aberta até agora para que você possa entrar, ter todos os direitos que foi conquistado naquela cruz, ter o direito de viver uma vida tranquila de paz, porque Jesus se faz presente. Se faz presente aqui, se faz presente aí. Você tem o direito que Deus nos deu de ter uma vida totalmente eterna com o Senhor Jesus. É isto que está em jogo. A vida eterna com Deus. A salvação da sua alma. Se hoje você se rende a continuar servindo a Deus. Se hoje você se rende a não abrir mão de servir a outro Senhor que só impõe. Só coloca em situações de cobrança. E no final, o preço é tão alto que você perde o direito de viver com Deus, perde o direito, sabe, de ter a sua alma à direita, de estar à direita de Deus Pai. Não. O caminho é outro, o caminho hoje é reconciliação. E tudo isso, gente, que a gente está hoje falando, foi por causa do erro de Adão e Eva de não obedecer. A partir daí, todos nós já nascemos em pecado. Por isso que eu falo, todo dia é dia de lutar contra o pecado. Porque eu já sei que sou pecador. Mas eu sei que eu posso lutar contra. Hoje eu posso dizer não para certa situação. Hoje eu posso dizer não para não ir naquele lugar, não conviver com aquelas pessoas. Está entendendo? Faça isso, meu querido. Que Jesus está contigo. A porta está aberta. Você pode entrar. Você pode estar com Jesus para todo sempre.
o aceitando como o único e suficiente Salvador da sua alma. A minha oração neste dia é que o Espírito Santo venha te convencer, venha te confortar, venha trazer alegria, venha trazer a sua doce presença, como eu sinto aqui. Aonde hoje você está, da maneira que você está, Ele só espera que você diga algo. Ô Espírito Santo, me ajude, porque eu quero agora, a partir de hoje, se tornar um discípulo do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Que hoje, tudo aquilo que estava te afligindo, a minha oração, tudo aquilo que causou tristeza, angústia, tudo aquilo que estava como criando uma pressão, que aí vem a palavra depressão, seja aniquilada, destruída no nome do Senhor Jesus. Que hoje você que está saindo pensando, meu Deus, eu estou tantos meses ou até anos buscando uma melhoria na minha vida profissional, parece que tudo só dá errado, parece que ninguém consegue me enxergar, não consegue compreender a necessidade que eu tenho até de trabalhar, pois Deus diz: você vai ter paz, você vai ter alegria, e as portas estão abertas. Deus vai te levar no lugar certo, vai te conduzir ao lugar aonde Ele já preparou, para que você veja o quanto Ele te ama e o quanto você precisa se manter fiel, servindo ao nosso Deus. Aleluia! Hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia da vitória de todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. É a minha oração. Quem vos fala, seu amigo de sempre, gente, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Que Deus te abençoe neste dia, que o Senhor venha falar profundamente, muito mais, de acordo com a palavra, com os versículos aqui citados. Agarre, vai lá, se alimente, em nome de Jesus. Amém? Que esse dia seja o dia de nós louvarmos a Deus. Como eu gosto de falar, querido, o abraço do doce Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Ei, se quiser compartilhar, compartilhe. Deixar o pedido de oração, pode deixar o pedido de oração. Eu e a equipe de pastores, Bispo Luiz Mendes, Pastor Josué Mendes, Pastor Fernando, Pastora Débora, minha esposa Bispa Noemi Simões, seu amigo aqui, Apóstolo Reginaldo, da Igreja de Deus aqui, na cidade de Osasco, em Vila Holanda. Estão prontos para orar por cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Tenha um bom dia. Shalom.